Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nas previsões do dia 6/1/2021. Então, o que a gente tinha reparado antes, né, que a gente começava a notar aqui a volta das chuvas nessa região aqui mais central do país, pegando bem aqui o Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e a região centro-sul de Minas Gerais. Claro que a gente vê claramente que não existe uma tendência por enquanto da formação de uma zona de convergência, mas pode ser que ela esteja além do horizonte da previsão do COSME do IMET, que é de aproximadamente 7 dias. Então a nossa previsão aí está indo de hoje, dia 6, né, até o dia 13. Então ficar de olho para ver qual vai ser essa perspectiva que o modelo está mostrando. Mas assim, de forma mais geral, né, e mais simplificada, a gente vê que nós temos uma chuva bem distribuída em todo o país, algumas regiões, né, com um total de chuvas bem acima do esperado. A gente tem aí alguns pontos com uma concentração boa de chuva e chuvas bem significativas aqui na cabeceira da bacia do Rio Grande, aqui também na região do Paranaíba, né, da bacia do Paranaíba, pouco aqui também na região da Bolívia, né, no centro-norte da Bolívia e parte aqui de Rondônia, que essa água toda ela vai escoar e vai chegar aqui na região de Jirau e Santo Antônio, Bacia do Madeira. Região sul também com a chuva bem distribuída, mas nada tão intenso. Os maiores totais pluviométricos ficam restritos à Bacia do Uruguai, que fica aqui na região de Santa Catarina. O Nordeste brasileiro, né, uma parte dele tem previsão de chuva, principalmente essa parte mais a oeste e mais dentro do continente, principalmente aqui no Maranhão, Piauí e no oeste da Bahia. Porém, essa região aqui mais costeira, ela ainda continua pela previsão com a influência de um sistema aí de alta pressão, principalmente em médios níveis da atmosfera. Então, esse sistema de alta pressão acaba bloqueando a formação de chuvas, né? Que seriam essas chuvas mais significativas, por exemplo, ocasionadas por algum sistema de baixa pressão. Então, esse sistema de alta pressão ele acaba trazendo aí um tempo mais seco. Porém, você ainda pode ter chuvas em algumas localizadas, por exemplo, aqui no sertão de Pernambuco, que tem um núcleo, apesar de ser um núcleo não tão significativo de chuva, mas existe a possibilidade de ocorrência. Então, nós temos aí as chuvas localizadas em determinadas regiões, mas aquela chuva bem distribuída no Nordeste, por exemplo, nós não devemos ter aí nos próximos 7 dias. Um outro destaque que eu trago é que aparentemente agora, né, a Zecita ela começa a se aproximar mais aqui da linha do Equador e aparentemente ela está começando com um movimento maior em direção à região sul do planeta. Então ele está começando aqui. Antes ele estava aqui um pouco mais em cima, mas agora ela começa a ter esse movimento e pode ser que lá em fevereiro, né, metade de fevereiro, ela comece a se localizar mais aqui sobre a costa do Nordeste. Então acompanhar para ver também qual vai ser o comportamento aqui da zona de convergência intertropical, mas ela já começa a atuar aqui em parte da região norte do país, ok? E olhando um pouco mais à frente, lá para o dia 13, a gente vê claramente que a gente tem umidade relativa chegando a até 500 HPA, né, que representaria aí 5 quilômetros mais ou menos de altura. E com isso, a gente tem a possibilidade de todas essas regiões aqui que apresentam umidade relativa acima de 70%, por exemplo, provavelmente nós temos aí a formação de nuvens e o que pode acontecer de trazer chuva para essas regiões. Acompanhar para ver se realmente vai acontecer ou não. E o destaque nessas figuras aqui que a gente tem aquele sistema, né, de alta pressão atuando aqui, ele invade aqui, chega na região nordeste. Em alguns momentos fica uma baixa pressão sobre o nordeste, mas nada tão intenso.
Mas o destaque é que esse sistema de alta pressão ele continua permanecendo aqui. Tem momentos que ele se aproxima da costa aqui do leste do país, tem momentos que ele vai mais próximo da África. Esse movimento faz com que nós tenhamos a passagem de frentes aqui, mas essas frentes elas acabam não formando muita chuva como é esperado para essa época do ano. Então, apesar dos modelos estarem mostrando chuva, né, o que acontece no observado no real é que a gente tem aí chuvas abaixo do que o modelo está mostrando, ou seja, os modelos estão superestimando essa chuva. Mas aquela expectativa de um bloqueio atmosférico de alta pressão atuando aqui na região central do país, que poderia deixar o tempo seco da maior parte do país e teríamos uma chuva no máximo chegando aqui na região sul, pelo menos aí até o dia 20, 21, os modelos eles não estão mostrando essa perspectiva. Isso pode ser comprovado aqui na altura geopotencial. A gente percebe que não tem nenhum núcleo fechado, por exemplo, de 590, que representaria os 5.900, né, que está acostumado a ver em outros modelos. A gente vê claramente que em alguns momentos a pressão ela fica mais alta, mas nada de permanecer esse bloqueio por muito tempo. Então ele permanece ali um dia, ou mesmo assim não está tão intenso essa resposta da altura geopotencial. Então, para os próximos 15 dias, mais ou menos 16, a gente não vê nenhum bloqueio atuando bem forte aqui no país. Então, o que pode ocorrer claramente é que nós tenhamos aí uma chuva, mas sendo que essa chuva ela está sendo superestimada pelo modelo. Mas nada de secar bem, por exemplo, e aumentar bem as temperaturas. O que a gente nota é que tem aqui o avanço das frentes, né, principalmente através do Oceano Atlântico, ela avança aqui, ó, essa frente do dia 12, mais ou menos, traz uma chuva bem distribuída no país. Aí tem outra frente que avança aqui mais para o dia 16 e 17, ele tenta formar aqui algo que parece ser umas acas. Então aquele sinal que nós estávamos vendo ontem, o modelo ele continua mostrando que lá no final do horizonte, lá para o fim do mês, existe sim a possibilidade da formação de umas acas. E por enquanto, né, ele está mostrando um locacional pegando bem aqui as bacias do Grande Paranaíba, que é a região do quadrilátero dos reservatórios. Mas pode ser que ela não fique tão intensa e não avance tanto, que já lá para o dia 22 a gente nota que ela começa aparentemente a trazer uma formação de chuva mais para a região sul do país. Então, provavelmente ela tenta avançar, passa um determinado período interligando aqui a umidade da Amazônia e a região sudeste, mas aparentemente tem um sistema de alta pressão aqui na costa que ele intensifica e acaba empurrando esse sistema aí, essas ACAS ou essas ACU, né, essa zona de convergência de umidade ou essa zona de convergência do Atlântico Sul, um pouco mais aqui para a região sul. Mas ela acaba trazendo sim uma chuva que pega bem tanto a região sudeste, centro-oeste e norte, como a região sul do país. E esse sistema de alta pressão, né, a intensificação dele, o prolongamento dele em direção aqui à região do país, né, da América do Sul, ele acaba trazendo um tempo mais seco também bem estabelecido para a maior parte do Nordeste. A única exceção aqui é a região do Maranhão. Então, até o final do mês, a gente deve continuar tendo essa gangorra barométrica que eu venho comentando nos últimos vídeos. A gente tem uma alta pressão atuando aqui na costa do país, na costa leste do país. Essa alta pressão entra uma frente, ela desintensifica, é empurrada um pouco mais para a região aqui próxima à África. Depois, a frente ela se desfaz, né, perde força, que é um processo natural dela, ela desintensifica. Essa alta pressão ganha novamente força e o ramo dela aqui, que está próximo à costa leste do país, acaba adentrando o continente. Você tem uma chuva mais localizada aqui, por exemplo, na costa do sudeste e na costa leste do nordeste, mas essa chuva ela não chega a adentrar muito, por exemplo, e atingir a região do sertão nordestino. Mas ficar de olho para realmente nessa gangorra barométrica. A única notícia boa é que a gente não tem realmente aquele sistema de alta pressão de bloqueio na região central do país que possa bloquear as chuvas em todo o país, por exemplo, e agravar mais a situação que já está grave, né, do sistema interligado nacional e a geração de energia do país.
Quando a gente olha a questão agora da temperatura, a gente vê que nós devemos ter temperaturas realmente próximas à normal climatológica, nada tão significativo a ponto de mexer muito na carga do país. Em alguns momentos tem uma massa de ar mais fria avançando no país, em alguns momentos uma massa de ar levemente mais quente. Mas nada tão significativo a ponto de aumentar muito a carga ou diminuir muito a carga, dependendo se a temperatura está mais alta do que a normal climatológica ou se a temperatura está mais baixa que essa normal climática, ok? Com relação à questão agora do armazenamento de água no solo, a gente vê que a gente está perdendo um pouco de armazenamento de água no solo na maior parte do país durante aí esses próximos dias, mas a gente já nota que a partir ontem a gente já tinha visto que a partir do dia 8, dia 9 começa a ter uma recuperação devido ao avanço desse sistema frontal aí no país, principalmente sobre a região sul, chegando a atuar até a região sudeste e que deve trazer sim aí uma leve melhora desse sistema. Então a gente percebe que as vazões não podem cair muito, mas também tem aquele aumento significativo, provavelmente não deve acontecer no horizonte aí de curtíssimo prazo, no próximos 5 a 7 dias, ok? E observando também agora essa questão aqui do Nordeste, a gente vê que apesar da gente ter uma chuva aqui avançando, né, pegando o Maranhão, a parte do Piauí, o oeste da Bahia, não temos grande recuperação de armazenamento de água no solo nessas regiões. E o restante do Nordeste, principalmente aqui na região das costas norte e leste, continua apresentando aí um tempo seco bem definido nesse próximo horizonte de 7 dias e, em consequência, a gente mantém o estado de reservatório de água no solo bem seco, né? Aí mantendo realmente o que está acontecendo agora, até porque não tem mais o que secar no solo, já que está muito seco mesmo. Então o que a gente vê, né, continua aquelas notas dos últimos 2, 3 dias, né? Se a região do quadrilátero dos reservatórios, a Baixia do Xingu e Tocantins deve apresentar diminuição de armazenamento ainda por mais 1, 2 dias, depois ela começa a aumentar. Região Sul deve apresentar um leve aumento nas vazões por causa das chuvas que aconteceram, né? E deve continuar acontecendo um pouco mais à frente, mas também nada tão significativo. E o destaque aqui fica para a bacia do Rio Madeira, ainda que, como aconteceu muita chuva no passado e ainda está acontecendo uma chuva significativa, a gente vai observar um aumento gradativo dessas vazões, até porque, como a bacia é muito grande, então ela tem uma inércia muito maior do escoamento dessa água, né, que chega no rio e avança para o rio, chegando até as usinas, por exemplo, de Girais e Santo Antônio. Então a gente vai começar, a gente está vendo esse aumento gradativo e isso deve continuar ao longo do mês e adentrar aí o mês de fevereiro. E olhando agora os modelos do ONS, né, ontem a gente já via que o ETA mostrava uma configuração típica da formação do que parece ser uma zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ACAS. Porém, ele está mantendo hoje essa configuração, mas ele colocou ela se posicionando um pouco mais ao norte do que ontem. Ontem ela estava mais localizada, os maiores totais pluviométricos aqui entre São Paulo e Minas Gerais. Agora eu já coloco um pouco aqui avançando para a região norte de Minas, por exemplo. Mas isso deve ocorrer lá para o final do horizonte, né, desses 10 dias, lá para o dia 15, dia 16. O SMWF, ele, aparentemente, ele começa a enxergar melhor essa formação dessa zona de convergência do Atlântico Sul, da mesma forma que o GEFS, né, ele também começa a mostrar ao que parece ser essa tentativa de formação, mas ainda não está bem definida, tanto no modelo europeu, né, que é o SMWF, como no modelo americano, que é o GEFS. O ETA, sim, né, que ele é rodado aqui no Brasil pelo CPTEC, ele mostra essa tentativa de configuração, mas os outros modelos não mostram. Né? Lembrando que o SMWF e o GEF são média de cenários, né, o que a gente chama de ensemble. Então, você tem aqui um cenário controle mais 50 perturbações desse cenário controle. Então, você tem a média de 50 perturbações, né, então ela mostra nessa média esse total acumulado mais significativo aqui em cima realmente da região do quadrilátero dos reservatórios. E já o GEFS ele tem um controle e mais a média de 30 cenários. Então ele mostra aqui realmente esse
em setembro, mostrando também uma mesma configuração parecida com a do modelo europeu, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.